chegamos em uma nova etapa aqui do nosso curso e a gente vai estudar um assunto, extremamente técnico, mas muito legal, que é controle de constitucionalidade. Agora deixa eu te contar e repetir o nosso mantra aqui da nossa página. Você vai aprender controle de constitucionalidade para acertar questões em prova. A gente não vai, tá vendo esse livro aqui? Isso aqui é Curso de Direito Constitucional de Vila da Cunha Júnior. Excelente! Esse livro eu li, tá? Durante a minha faculdade, fiz resumo. Um dos melhores livros de Direito Constitucional que eu já li. Porém, a parte de Direito Constitucional dele, que é excelente, pouco a gente vai aproveitar em um concurso que a gente está estudando. Tá? E por quê? Por conta da objetividade que a gente precisa ter aqui. Por conta de analisarmos os requisitos necessários para acertar as questões e nada mais do que isso. Aqui, Dília da Cunha Júnior, excelente, tá? Ele vai falar sobre o ponto de vista histórico, vai falar de Mendes vs Marbury, vai falar de coisas extremamente complexas, mas que não caem nos nossos concursos. Então, por isso que para que a gente está aprofundando de modo desnecessário. É por isso que se você já é formado em Direito ou está estudando Direito, eu já peço que aqui você reflita e pense, analise e aceite que o controle de constitucionalidade que a gente vai estudar é o mais objetivo possível, que aqui o nosso intuito não é formar você, o próximo operador do direito, tá? Preparando para o próximo, para ser juiz, jurista, não. É para acertar questões, beleza? Então, dado esse aviso, esse alerta, a gente já vai aqui para controle de constitucionalidade, iremos estudar a teoria geral desse controle, os tipos, modalidades, reserva de plenário, atuação do Senado, ação direta, declaratória. E aí vem as ações de controle concentrado, a ADI, ADC, ADO, ADPF, reclamação constitucional, como funciona esses controles abstratos nos estados, tudo aqui conforme que você precisa saber para acertar o X, perfeito? Beleza! Já começa aqui. Quando a gente vai analisar a teoria geral do controle de constitucionalidade, nós precisamos analisar o porquê existe o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade ele vai existir porque precisa se colocar essa Constituição no ápice do ordenamento jurídico. É isso que a gente estuda lá na hierarquia, né? Na pirâmide de Kelsen, a Constituição aqui no topo do ordenamento jurídico, fazendo com que suas disposições elas devam ser observadas por toda a estrutura normativa que está abaixo dela. E aqui nós teremos as leis, os atos normativos secundários logo abaixo, tá? Essa é a pirâmide básica, como você já sabe, porque existem coisas mais complexas, mas que não vem ao caso aqui, tá? Não vou colocar o Tratado Internacional nem nada, porque não vem ao caso, tá bom? Aqui, nesta aula, não vem ao caso. Perfeito. Quando for o caso, eu falo para você. Fique calmo, viu? Fique calmo. Pois bem, então veja, para que eu coloque essa Constituição como Suprema, eu preciso estabelecer uma metodologia para fazer com que as leis, os atos normativos secundários, ou seja, todos os atos normativos abaixo da Constituição, que porventura eles estejam contrariando a Constituição, a gente faça isso aqui, coloca fora do ordenamento e exclui. Porque se a gente não prevê um controle de constitucionalidade, a Constituição no ápice é meramente figurativa. Vai ser meramente uma fantasia a gente considerar a Constituição no ápice se não tiver nada para fazer com que, essa lei está me desrespeitando, tira ela daqui, eita, não posso, porque a gente não tem controle. Percebeu? Então o controle de constitucionalidade ele reforça a supremacia da Constituição. Outra coisa que a gente precisa entender aqui no controle de constitucionalidade é a presunção de constitucionalidade. Toda lei, todo ato normativo, seja primário ou secundário, sabendo-se que o primário está aqui e o secundário abaixo das leis, eles gozam de presunção relativa de constitucionalidade. Tá? Professor, por que eles gozam de presunção relativa de constitucionalidade? Amigão, eles gozam dessa presunção para fazer com que as leis surtam seus efeitos regulares. Porque, veja, se a gente já for publicar uma lei, uma lei for entrar em vigência, e já com a dúvida se aquela lei é constitucional ou não, não funciona o ordenamento jurídico. Então, toda e qualquer lei, ela passou por diversas comissões. Passou por comissão lá na Câmara dos Deputados, passou por comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal,
passou por análise do plenário do Senado, depois foi para sanção ou veto do presidente e o presidente da República. Ele teve a possibilidade de vetar aquele projeto de lei e fundamentar, por exemplo, em uma suposta inconstitucionalidade, mas não. Ele disse, olha, eu vou sancionar porque eu não vejo nenhum problema de constitucionalidade aqui. Ou seja, passou por diversos crivos do poder legislativo e do poder executivo para se tornar lei. Então, por isso que a gente deve sim presumir as leis como se constitucionais fossem. Agora, lembre-se, essa presunção ela é relativa, porque a gente pode comprovar, por meio de um processo, seja no controle incidental ou concentrado, como iremos estudar, que aquela lei ela é, na verdade, inconstitucional. Que aquela lei, por exemplo, está ferindo a Constituição, seja do ponto de vista material ou formal. E aí, se a gente conseguir provar a presunção que ela é relativa, ela cai. E ela caindo, o que é que eu faço com essa lei? Eu retiro do ordenamento jurídico, preservando a supremacia da Constituição. Percebe que as coisas vão fazendo ligações uma com as outras? Muito bem. E ó, fique calmo que eu sei que a gente está falando alguns conceitos jurídicos aqui e você pode ser que esteja um pouco com dificuldade de entender, mas eu me comprometo com você e eu garanto a você que quando chegar no final de todos os blocos de controle de constitucionalidade, você vai entender toda essa matéria para acertar questões. A gente está construindo conhecimento e, na medida do possível, você vai absorvendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando chegar no final, tudo vai fazer sentido e você vai acertar as questões. Beleza? Então vamos lá. Ó, outra coisa que a gente tem que ter em noção como princípio norteador desse controle de constitucionalidade é a rigidez constitucional. Agora aqui eu trago um alerta. Sebrasp, em determinadas questões, veio adotando, mas de maneira bem minoritária, que a rigidez constitucional não necessariamente é um princípio norteador do controle de constitucionalidade. Então essa afirmativa foi considerada verdadeira por algumas questões Sebrasp, mas não é a regra, tá bom? O ponto de vista majoritário é que a rigidez constitucional ela é essencial para o controle de constitucionalidade existir. Sabe por quê? Porque se eu não tenho rigidez constitucional, se a Constituição ela pode ser alterada de qualquer forma, se é uma Constituição flexível, ela não vai estar no ápice, ela vai estar no mesmo plano da lei. Então não existe hierarquia normativa, não existe supremacia da Constituição. Essa é a afirmação e a teoria mais aceita pela doutrina e pelas bancas, tá bom? Então, rigidez constitucional, a gente já estudou lá em classificação das constituições, você se lembra? A classificação entre constituições flexíveis, rígidas, semirrígidas, imutáveis, você lembra disso, né? E eu conversei com você e disse, olha, a Constituição Federal de 88 é uma Constituição rígida, justamente porque por existir um procedimento mais dificultoso de alteração, ela vai estar no ápice, sendo preservada a sua supremacia. E para que essa supremacia ela seja garantida, existe o controle de constitucionalidade. Então, a rigidez ela tem uma relação direta com a supremacia da Constituição. E outra coisa, o controle de constitucionalidade ele vai pressupor a unidade do ordenamento jurídico. O que isso quer dizer para fins de provar? Isso quer dizer que o ordenamento jurídico como todo, isto é, toda esta pirâmide de Kelsen aqui, constituída pela Constituição, pelas leis e pelos atos normativos secundários, elas têm que ter uma harmonia entre elas. A gente não pode admitir que quem está abaixo desrespeite quem está acima. Se a Constituição está dizendo que é vedado pena de caráter perpétuo, uma lei, o Código Penal, não pode prever penas de caráter perpétuo. Se fizer isso, a unidade desse ordenamento jurídico está sendo ferida. E essa norma, que nasceu com presunção relativa de constitucionalidade, está ferindo a supremacia da Constituição, está ferindo a rigidez constitucional e é preciso o controle de constitucionalidade agir para expulsar essa lei e expurgar essa lei do ordenamento jurídico. Percebeu? Então, ó, a gente já tem aqui os princípios norteadores desse controle de constitucionalidade. E vamos avançando. Ó, os tipos de controle. A gente tem a inconstitucionalidade material e a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade material é chamada de nomostática. E por quê? Porque aqui trata de conteúdo que não é permitido ou de maneira a ferir a materialidade da Constituição. Lembra que eu te falei que a nossa Constituição ela veda pena de caráter perpétuo? Então imagine lá o exemplo que eu dei aqui agora, que a Constituição Federal, que a lei, o Código Penal, preveja uma pena de caráter perpétuo. Ó, essa lei que está prevendo a pena de caráter perpétuo,
ela é inconstitucional do ponto de vista material. Por quê? Porque está ferindo o conteúdo da própria Constituição. Agora, não existe apenas esse tipo de inconstitucionalidade. Nós temos também a inconstitucionalidade formal. O que é isso, professor? Aqui, ó, nós estamos falando do processo legislativo. Houve alguma falha constitucional dentro desse processo até essa lei, até esse projeto se tornar lei. Exemplo, vício de competência. Ó, a gente estuda lá no artigo 21, 22, 23 e 24 da Constituição as competências materiais legislativas dos entes políticos. Sabe disso, né? União, Estado, Distrito Federal. Ah, concorrência comum, competência privativa da União, blá, blá, blá. Lembra disso, né? Perfeito. Então, imagine só que o município, tá? O município do interior do estado do Amazonas, de Sergipe, de Alagoas, de São Paulo, decida legislar, tá, sobre direito penal. Veja, pode legislar sobre direito penal? Não. Existe um vício aqui, ó, formal, porque não é a competência do município legislar sobre esse tipo de assunto. Ou imagine aqui, ó, a iniciativa da lei. Imagine só, tá? Existe aí um clamor para aumentar os salários dos policiais militares, dos policiais civis, dos agentes de saúde, enfim, do Estado. E aí, o governador, tá, ele recebe toda essa pressão, mas não envia nenhum projeto de lei para aumentar esses salários. Perfeito. E aí, veja, os deputados analisam isso, veem um capital político muito legal, diz, pô, velho, os meus eleitores aqui, velho, se eu iniciar esse projeto de lei, esse projeto for votado e aprovado, esse projeto foi meu, cara, eu vou ganhar todos esses eleitores aqui, então o que é que eu faço? Eu faço esse projeto de lei. Veja, ele pode fazer isso? Não pode. Por que não pode? Porque vai ferir a Constituição, o processo legislativo vai ter iniciado com vício justamente na própria iniciativa da lei. Não pode o Poder Legislativo iniciar esse projeto de lei que trata de remuneração dos servidores do Executivo, porque invade competência do Executivo. Isso daqui, aumentar salários dos servidores do próprio Executivo, é competência privativa do chefe desse poder, no caso aqui o governador. Então o deputado ele não pode, por melhor intenção que tenha, iniciar esse processo legislativo sob pena de ofensa à Constituição. E aí a gente está falando de uma inconstitucionalidade formal. Veja, professor, mas é materialmente constitucional. Mas a intenção foi boa. Beleza. Mas a inconstitucionalidade foi o quê, cara? Formal. Entendeu agora? Entendeu? Então não necessariamente a gente vai atingir o conteúdo. A gente pode atingir o processo legislativo. Tá bom? Então não acredite muito nesse negócio que diz, o deputado foi lá e vai fazer uma lei que vai aumentar os salários dos servidores. Não, ele não pode. Ele, no máximo, politicamente, pode articular para que o chefe daquele poder, o chefe, o prefeito, o governador, o presidente, ele inicie o projeto de lei, mande esse projeto de lei para a Câmara dos Deputados, para a Assembleia Legislativa. E a partir daí a Assembleia toma conta e vai fazer o seu processo legislativo correr para esse projeto de lei se tornar lei lá na frente. Aí você pode perguntar, professor, e se o deputado Zezinho, ele inicia o projeto de lei de competência do governador, por exemplo, aumentando o número de cargos de policiais civis e militares daquele estado? Ele pode iniciar esse projeto? Não. Porque aumentar número é aumentar a despesa do executivo e só quem pode iniciar projeto que aumente despesa é o chefe do próprio poder, no caso o governador. Beleza. E aí você vai dizer, professor, mas se lá na frente esse projeto for aprovado pela Câmara dos Deputados, ele vai ser enviado para sanção ou veto do governador. O governador não pode não ele sancionar. Se ele sancionar não está resolvido, não. Tá, não. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, mesmo que o chefe daquele poder sancione o projeto de lei, que não iniciou com a sua própria iniciativa, esse projeto ainda assim é inconstitucional por vício de iniciativa. A iniciativa foi equivocada. Tá? Beleza? Então vamos lá, vamos seguindo. Professor, e a inconstitucionalidade parcial e a inconstitucionalidade total? Veja, a constitucionalidade parcial é aquela em que vai se verificar uma palavra ou expressão
que ela vai ser considerada inconstitucional. E o Supremo faz isso direto. Vai dizer, olha, a gente até aqui está correto, até lá tá errado. E essa inconstitucionalidade parcial, ela pode ser declarada com sem redução de texto. Essa técnica, tá? A gente vai aprender lá na frente, tá bom? Aqui a gente não vai adentrar no mérito do que é inconstitucionalidade com sem redução de texto, senão você vai se confundir todinho, tá bom? Então só leve aqui o seguinte, a inconstitucionalidade parcial é uma parcela daquele excerto legal, daquele artigo. E a inconstitucionalidade total é quando eu declaro a inconstitucionalidade do artigo todo. Perfeito? Todo. Perfeito. Então veja, outra coisa que a gente não falou ainda, tá? Quando eu falo em controle de constitucionalidade, eu estou colocando como parâmetro quem? Neste caso aqui, eu estou colocando como parâmetro de análise a Constituição. Neste caso, a Constituição Federal, tá? A gente ainda vai falar quando for a Constituição Estadual. Então veja, aqui eu estou pegando a Constituição Federal, colocando como uma lupa para ler a lei, para verificar se a lei está ferindo ou não a Constituição. Então, o controle de constitucionalidade coloca como parâmetro de análise a Constituição. Por isso que a Constituição está suprema. Então, lembre-se disso, que lá na frente a gente vai falar outro conceito e você já vai ter absorvido esse. Então, você vai dizer assim, pô, controle de constitucionalidade coloca como uma lupa a Constituição, por isso que a Constituição está suprema. Ah, entendi, beleza. Então, parâmetro de análise é o controle, é a Constituição Federal. Perfeito. Vamos lá. Inconstitucionalidade originária e inconstitucionalidade superveniente. A inconstitucionalidade originária, a origem do vício é contemporânea à Constituição vigente, ou seja, nasce com a Constituição vigente, tá? Mas aguarde que a gente vai ver como é que de fato acontece essa inconstitucionalidade originária. Já a superveniente, ela vai acontecer, ó, válida ao nascer, mas inválida em face da nova Constituição. Isso não é aceito pelo STF. Nesse caso daqui, a gente vai verificar a recepção das normas. Exemplo, amigão, ó, a gente tem aqui a Constituição 1 e aqui a gente tem a Constituição 2. Ó, na Constituição 1, a Lei A, ela é constitucional, ela não fere a Constituição 1. Mas quando a Constituição 2 vem, ela diz, olha, a previsão X da A, ela não pode acontecer. Aqui a gente proíbe. Então, veja, vai pegar essa lei e vai analisar com o parâmetro da Constituição F. Quando for analisar com base na Constituição 2, vai olhar e dizer, pô, essa lei está ferindo. Eu não vou declarar a inconstitucionalidade dessa lei, porque essa lei ela é anterior à Constituição. O que é que eu vou fazer? Eu não vou recepcionar. Então, a análise que eu faço é de recepção ou não recepção. Não é uma análise de controle de constitucionalidade. Vou dar um exemplo, tá? O nosso Código Penal atual é de 1940. Olha aí no site do Planalto, de 1940. E aí, veja, da década de 40, tá? Quando ele estava totalmente irregular com base em todas as outras constituições antes de 88. Quando veio a Constituição de 88, o que foi feito? Poxa, vamos olhar se as disposições desse Código Penal estão condizentes com a Constituição Federal. Então, essa análise foi feita, não uma análise de constitucionalidade, mas uma análise de recepção ou não dessa norma. E aí, quando foi feita essa análise, foi verificado o quê? Olhe, aqui alguns trechos a gente não vai recepcionar. Outros trechos a gente vai recepcionar. E assim foi feito, tá? E assim foi feito, assim como a lei de contravenção penal e várias outras legislações. Então, ó, já ouviu falar da bigamia? Bigamia não é crime porque não foi recepcionado, mas os outros foram. Percebeu? Tranquilo aí, beleza? Massa, vamos seguir. Repristinação e recepção. Repristinação é a possibilidade de ressuscitar normas já revogadas. Ó, a repristinação é o seguinte, imagine só o negócio, tá? Imagina aqui que a gente tem a lei A e imagina aqui que a gente tem a lei B. A lei B, ela revogou expressamente a lei A. Só que aí foi verificado que a lei B, ela é inconstitucional. Amigo, se ela é inconstitucional, ela tem que ser retirada do ordenamento. Cara, se ela for retirada do ordenamento, então ela não produziu nenhum efeito. Se ela não produziu nenhum efeito, ela também não produziu o efeito de revogar a lei A. Percebeu que loucura, velho? Então a lei A ela tem que voltar, né? É automático? Não. Ó, essa lei A ela só vai repristinar, ou seja, ela só vai reviver igual aquele thriller, sei lá, do Michael Jackson, se houver a autorização
expressa. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, quando analisa isso, ele vai dizer, olha, inclusive Alear, volta a viver, eu ressuscito você, meu amigo. Certo? Então ela vai chamar dos mortos. Tá? Então é aí a repristinação. Se o STF não falar isso, se a decisão não falar, a lei ela continuará revogada. Por que, professor? Segurança jurídica. Tá? Segurança jurídica. Tá bom? Então esse é o fenômeno da repristinação. E a recepção? A recepção é quando a gente verifica se a norma vai ser recepcionada ou não. Tá bom? Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Ainda sobre tipos de controle, a gente vai ter a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ação é que a lei ela vai atingir diretamente a Constituição. Então houve um agir. E a omissão é a falta. A falta dessa norma provoca uma inconstitucionalidade. Então ela pode ser por ação ou ela pode ser por omissão. Observa uma coisa. A gente aqui está fazendo introdução ao controle de constitucionalidade. Porque, veja, daqui a pouco eu vou falar para você a respeito da ADI. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade. A ADI ela serve para inconstitucionalidades por ação. Existe uma lei que ela está ferindo a Constituição. Mas a gente vai estudar lá na frente também a ADO. Ação Declaratória de Inconstitucionalidade por omissão. E aqui a gente já está falando, olha, essa inconstitucionalidade foi pela falta de uma norma. A falta da norma está provocando um estado de inconstitucionalidade. Perfeito? Então por isso que a gente está trazendo essas análises. E daqui a pouco a gente vai falar, olha, e nessa decisão aqui o STF declarou a inconstitucionalidade parcial. Você já sabe o que é. Outra senhora vai dizer, olha, aqui o STF não declarou inconstitucionalidade, mas declarou que a norma não foi recepcionada. E aí você já sabe que se ela não foi recepcionada, é porque ela é anterior à Constituição de 88. Perfeito? E aí quando ela não é recepcionada, é porque ela não vai ingressar no ordenamento jurídico. Ela não foi aceita. Perfeito? Então a gente está formando base para no próximo bloco você entender os tópicos mais densos. Tá bom? Ah, professor, mas eu não faço parte da sua aula. Faça, porra. Ó, vem aqui no @profteofanes.militar, teofanes.militar, e você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Bicho, olha, deixa eu te dizer um negócio. As minhas aulas de direito, elas são dessa forma. A mais simplificada possível. Pode ter certeza de uma coisa. De todas as aulas aí de direito constitucional, controle de constitucionalidade é aquela mais técnica que tem. Que de fato vai ter o maior número de juridiquês que você vai ver. Mas ainda assim aqui a gente luta pra caramba para fazer essa aula ser acessível a todos. Porque, de novo, repito o que eu disse no começo da aula. O meu papel aqui é fazer você acertar questões. Eu estou pouco ligando se você vai ser o próximo Rui Barbosa. Não tô nem aí, velho. Pontes de Miranda, não tô nem aí. O que eu quero é que você acerte questões, tá? Então por isso que a gente vai no A mais B, no B mais C, no D mais... e por aí vai, tá bom? Então a gente tá aqui formando ainda esse arcabouço para no próximo bloco você ter mais conteúdo jurídico, mais condizente com a profundidade que você precisa para acertar questões, tá? Então vamos seguir aqui, ó. Veja, modalidades de controle contra o momento. Com relação ao momento, nós teremos o controle preventivo, ou seja, esse controle vai acontecer antes mesmo dessa lei, desse projeto se transformar em lei. Professor, me dê um exemplo desse controle preventivo. Controle preventivo, por exemplo, tá? Pode ocorrer quando um determinado deputado, determinado senador verifica que está tramitando no Senado, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que ofende o artigo 60, parágrafo 4º. Ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º vai falar das cláusulas pétreas. E vai dizer, olha, não pode emenda constitucional tendente a abolir tal, exemplo, separação dos poderes, direitos individuais. E aí ele verifica que existe lá um projeto de lei que está afetando diretamente isso. Ele ingressa com mandado de segurança para trancar essa... Então veja, controle de constitucionalidade preventivo. Professor, e o controle de constitucionalidade repressivo? Já se tornou lei. Agora a gente precisa expurgar essa lei do ordenamento declarando-a inconstitucional. Quanto ao órgão, a gente pode verificar o controle judicial, feito pelo judiciário, e o político, por exemplo, o presidente da República, ao vetar um projeto de lei. Perfeito? Com essa justificativa, é claro. Quanto ao órgão judicial, nós teremos o controle concentrado e nós teremos o controle difuso. O controle concentrado é aquele que o tribunal irá fazer e não somente isso. Ele vai fazer pela via principal. O que é a via principal? Amigão, aqui o controle terá o caráter abstrato.
Aqui, o único objeto desta ação concentrada de constitucionalidade é verificar se essa lei ela afeta ou não afeta a Constituição. Aqui a gente não tem partes. Aqui a gente não tem litígio com relação ao bem jurídico. Ou seja, olha, aqui a gente está disputando a separação de bens e eu acho que essa lei é inconstitucional, por isso que a separação de bens não pode ser feita dessa forma. Veja, nesse processo, o controle de constitucionalidade ela é feito pela via difusa. O controle de constitucionalidade é um mero incidente processual. Eu vou resolver essa inconstitucionalidade para poder adentrar no mérito. E tem partes ali, tem José e Maria que se separaram e querem dividir seus bens. E José alega que essa forma de dividir bens, ela ofende a Constituição. Então veja, aqui o controle de constitucionalidade é feito de maneira difusa, porque não é o fim próprio do processo. O José não está querendo declaração de constitucionalidade por apenas querer. Ele quer que esse controle, que essa declaração exista para influenciar no mérito do processo, para depois o juiz dizer, olha, essa lei de fato é inconstitucional. Por ser inconstitucional, eu determino que a separação de bens seja feita do jeito que José falou, porque esse é o jeito constitucional. Percebeu? Então afeta pessoas, o controle foi um mero incidente. Diferente de, por exemplo, um legitimado, que a gente vai estudar, leva uma ação direta de constitucionalidade, um controle concentrado pelo meio principal, ele leva para o Supremo Tribunal Federal. Aqui não terá partes, tá? Aqui, aquele legitimado, ele vai ser o responsável por levar esse caso ao Supremo. E o Supremo só vai definir, olha, a separação de poderes dessa forma é ou não é inconstitucional. Só isso. E a partir daí, vai refletir no país todo essa decisão. Então veja, aqui no controle concentrado, a gente não teve José versus Maria. Não teve. A gente teve aqui a decisão a respeito da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de um determinado excerto legal. E é isso que vai se resumir a decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado. Perfeito? Então, de novo, controle concentrado, ele é feito pela via principal, é abstrato, não tem partes. O controle difuso é aquele que a gente está visualizando um litígio, uma pessoa contra outra pessoa, e uma delas invoca uma inconstitucionalidade, uma suposta inconstitucionalidade, para refletir no resultado, no mérito do processo. Perfeito? Tranquilo? Então veja, é você que faz uma aposta. Eu vou fazer uma aposta. Se eu perder, eu vou ter que entregar todos os meus bens, vou morar na rua. Aí você pega e perde essa aposta. O camarada lá, que ganhou a aposta, vai exigir de você. E entra com ação, veja, o cara ainda é ousado, entra com ação. Chega lá, você vai dizer, esse contrato ele é nulo. Existe uma inconstitucionalidade aqui. Ele está invocando uma lei que foi aprovada pelo amiguinho dele, que dá razão a esse contrato, uma lei municipal, exemplo. Mas essa lei é inconstitucional, porque não pode haver uma aposta como essa, que me deixe totalmente sem recursos. Perfeito? Então veja, o juiz vai dizer, realmente, essa lei é inconstitucional, materialmente inconstitucional e formalmente inconstitucional, logo os dois. Então, por conta disso, essa aposta ela é inválida, ela é nula de pleno direito. Percebeu? Tranquilo, vamos continuar. Reserva do plenário. Professor, o que é reserva do plenário? É quando um tribunal, ele for declarar a inconstitucionalidade de uma lei, seja pelo controle difuso ou concentrado, lembre-se, difuso a partes, concentrado a única causa de pedir é a decisão sobre a inconstitucionalidade ou não, ela só poderá ser declarada por maioria absoluta dos seus membros. Observe, as bancas vão colocar aqui que a reserva do plenário é por maioria simples, por maioria de 2/3 e por aí vai. Lembre-se, maioria absoluta que você não erra. Vá pela literalidade. Perfeito? E visa proteger a presunção de constitucionalidade. E por quê? Porque coloca um quórum bem maior para que essa inconstitucionalidade ela seja declarada. Perfeito? Outra coisa, órgão especial, criado para decidir algumas questões de competência por mais de 25 membros. Perfeito? Vamos continuar. Legitimidade aí para o mandado de segurança e processo legislativo, como eu falei para você, tá? E aqui a gente está falando do controle preventivo. Pode ser um parlamentar ou um grupo de parlamentares,
tá? Não pode ser o cidadão nem o particular ingressar com ICMS, tem que ser um parlamentar, certo? Beleza. Perda do objeto do mandado de segurança, que é isso? Imagina. O mandado de segurança, ele está versando sobre o projeto de lei X, que versa sobre a colocação, a imposição de uma pena de caráter perpétuo para crimes hediondos. Ah, professor, mas para crimes hediondos? Não pode. A Constituição veda. Beleza. E aí, o senador senador José, tá? De novo José, ele vai lá e ingressa com mandado de segurança para impedir, para barrar o trâmite desse projeto de lei, por ofensa ao artigo 60, parágrafo 4º. Tá? Por ofensa direta à Constituição. Imagine, que haja aí a perda do objeto desse mandado de segurança. O que é que acontece? Ou a perda do mandato do parlamentar. Esse objeto vai cair também em ICMS, tchau, será extinto sem resolução de mérito. Então, o parlamentar perdeu o mandato no curso do ICMS, ou o PL ou emenda constitucional é concluído, isto é, olha, é extinto, o ICMS perde objeto e ele será extinto sem resolução do mérito. Não vai decidir se foi ou não inconstitucional aquela mera proposição. Ainda sobre reserva de plenário, pode haver declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário que não seja especial, como a gente viu? Não pode. Salvo se houver precedente do próprio tribunal ou do STF sobre a inconstitucionalidade. Isso quer dizer o seguinte, cara. O tribunal ele já decidiu diversas vezes sobre a inconstitucionalidade da lei X. Pronto. Se já há diversos precedentes sobre isso, pode haver declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. O órgão fracionário, ele não pode declarar inconstitucionalidade em primeiro lugar. Porque se ele declarar em primeiro lugar, ele vai ferir isso daqui. Não vai haver precedente. Não vai haver precedente. Ele está inaugurando as decisões nesse sentido, tá bom? Próxima causa aí com relação à reserva do plenário. Turma recursal e reserva do plenário. Turma recursal não tem status de tribunal. Turma recursal, ela vai servir nos juizados especiais. E veja, aqui não é tribunal. Se não é tribunal, não precisa seguir a reserva do plenário. Isso aqui cai muito em prova. Diz, olha, turma recursal dos juizados especiais cíveis deve seguir a cláusula de reserva de plenário, que é a votação por maioria absoluta, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Não, ele não precisa, porque justificativa, a turma recursal não é tribunal. Ponto. Ponto. Tá. Seguindo, senhores, vamos lá. Vamos seguir. Nós temos aqui que norma pré-constitucional, que é o que a gente já estudou antes da Constituição. Ela não pode ser declarada inconstitucional. A análise que nós iremos fazer é de recepção ou não, como já tratamos. Por isso que não deve observância a reserva do plenário. Lembre-se, reserva do plenário é a exigência da aprovação, tá, dessa declaração de inconstitucionalidade por maioria absoluta dos membros de um tribunal. Perfeito? Declaração de constitucionalidade e reserva do plenário. Não precisa. A deconstitucionalidade. Por quê, professor? Porque aqui eu só estou corroborando a presunção relativa de constitucionalidade. Se eu estou confirmando que aquela lei é constitucional, eu não preciso dessa reserva do plenário, tá? Porque aqui eu estou confirmando, eu não estou retirando uma norma do ordenamento jurídico. E isso cai demais em prova. Como cai muito em prova, cara, o que é que a gente faz aqui? A gente resume para você. E esse aqui é um quadrinho muito especial que você tem que colocar na cabeça aí, Não aplicação da reserva do plenário. Primeiro, para a turma recursal. E você já sabe que a turma recursal é do juizado. Se é do juizado, não é tribunal. Segundo, com relação às normas pré-constitucionais. Norma pré-constitucionais. Terceiro, quando for para declaração de constitucionalidade. De constitucionalidade. Isso cai muito, senhoras e senhores. Isso cai pra caramba. Prenda isso daqui. A gente trouxe cada um deles com suas justificativas. Tá bom? A gente encerra esse bloco agora. A gente já evoluiu pra caramba. Você já percebeu a quantidade de assuntos que a gente já viu aqui. Aguardo você no próximo bloco para a gente continuar com mais assuntos sobre controle de constitucionalidade. Nunca se esqueça, meu amigo, nunca se esqueça que nós estamos unidos pela farda. Até o próxima oportunidade.